Boa noite. Me chamo Ricardo Damasco. Tenho 43 anos e moro na cidade de Piracicaba, aqui em São Paulo. Moro bem próximo a um rio que corta nossa cidade em uma parte em que a vegetação é plena e muitas vezes lembra um breve clima de roça. O tipo de lugarzinho propício para aparições, avistamentos e encontros com coisas bizarras que só esse tipo de ambiente e lugar oferece a tais coisas como assombrações, fantasmas e outros seres sinistros do nosso rico folclore. Porém, esse fato ficou marcado na minha memória e lembro-me detalhadamente de todo o ocorrido, como se fosse ontem, apesar de já ter anos acontecido. E talvez que, se eu não tivesse este pavoroso e estranho encontro, não estaria aqui para contar essa história para vocês. Nessa época, eu vivia na casa dos meus pais ainda. Estudava de manhã e fazia curso à noite. Durante 3 dias da semana, eu saía às 19 horas em direção ao pequeno centro da nossa cidade, para fazer o curso de mecânica de auto que meus pais pagavam para mim. Tive avós privilegiados financeiramente, falando, e com a herança que meu pai tem, viveríamos muito bem, mas meu pai queria que eu tivesse uma educação e uma formação melhor. Mas a mecânica de autos sempre foi a paixão da minha vida, e apesar de mexer com veículos automotores, nunca pensava em aprender a dirigir. Eu sempre fui um cara simples, que nunca esquentou a cabeça com mordomias e comodidades. Pelo contrário, nunca reclamei de andar nas ruas da nossa cidade e adorava aquele lugar. Sempre fui inocente em questão de segurança, pelo menos até o dia do fato que mudaria minha concepção para com o comportamento humano. Meu pai tinha como hobby lutas marciais, ao contrário de mim. Ele sempre pregou a maldade de algumas pessoas e o quanto era importante um homem saber nem que um pouco se defender, praticar algum tipo de defesa pessoal. Eu dizia a ele que não era minha praia, que a minha praia eram motores, parafusos cheios de óleo, de motores e graxa. Falava que não havia nascido para machucar as pessoas, mas para ajudá-las, e era tudo verdade. Nunca fui um cara violento. Adorava ir à escola e ao curso, aprender e ver os meus amigos. Minha mãe me dizia que eu via coisas desde pequeno e me contava coisas que eu fazia na infância sem que eles entendessem. Mas depois que ela entrou para a religião dela, passou a entender melhor o que acontecia comigo. Ela dizia que por várias vezes, quando meu pai saía para a academia, antes de fazer a nossa no quintal de casa, ela se surpreendeu comigo, sorrindo e conversando com nada, olhando para o terreno, que na época era inabitado, e tinha árvores e um alto mato. Enquanto ela estava nos afazeres domésticos, pois tinha me colocado para dormir, e do nada escutava as risadas, e quando ia ver, eu simplesmente sorria, olhando aquele mato pela cerca de farpados, e ela me pegava no colo, pois eu tinha apenas 5 anos. Ela me disse uma vez que um dia me perguntou com quem eu falava, e de repente eu dei logo para a cerca e disse, "Tchau, Erê!" Em outra oportunidade, algum tempo depois, ela disse que eu perguntei se podia brincar com o tal Erê lá na cerca. Não preciso dizer que nunca lembro de nada daquelas coisas, por causa da minha pouca idade. Ela então perturbou meu pai para que construísse um muro, para que eu não pudesse mais ter nenhum tipo de contato com aquele matagal. E assim, meu pai o fez. Ela me pediu para que eu nunca mudasse meu jeito, para que eu sempre tivesse o grande e puro coração que sempre tive. Por isso, um dia poderia ser o grande diferencial em algum momento da minha vida, que talvez pudesse decidir alguma coisa entre a vida e a morte.
Aquelas palavras ficaram no meu interior e pareciam um presságio do que estava por vir anos depois. Quando ouvi aqueles relatos de minha mãe, ficava tentando saber o que seria o tal Herê, que ela dizia que eu falava, mas nunca cheguei a denominador para saber ao certo o que seria a tal descrição. Bom, fato é que mesmo fora e longe dos nossos assuntos domésticos, em minha infância, o que se aproximou mais de alguma ideia sobre a situação foi meu pai. Ele falou alguma coisa sobre o tal ser folclórico Saci Pererê. Falou que eu chamei de Herê, porque foi o nome que o tal ser me havia dado, mas que o Saci é uma entidade das matas, que por muitas vezes atormentava a vida de meu avô em sua infância, e que um dia viu a tal entidade e desmaiou ao se deparar com aquilo por sua assustadora aparência. Eu, na época, dei muitas risadas e disse que já estava na hora de meu pai parar com aquela história, pois ele estava ficando velho. Mas ele jurava de pés juntos que era verídico. O tempo passou e eu definitivamente ignorei aquelas histórias ridículas da minha infância. Porém, sempre que meu pai me pegava saindo para o curso, ele dizia a mesma frase. Abra o olho à noite, rapaz. Sua inocência, sua tranquilidade, deste mundo enganador, espreitam seus passos, principalmente a escuridão, e você não sabe nada sobre ambas. Eu nunca acreditei que nada de mal poderia acontecer comigo, pois eu nunca pensei em fazer mal a ninguém. Com isso, achava que não havia por que alguém querer me fazer o mal. E era isso que eu acreditava realmente. Havia uma menina que morava 2 casas depois da que eu morava, e que por estudar na mesma escola, sempre ia e voltava na minha companhia. Acabou virando uma grande amiga minha, e futuramente viraria minha primeira namorada. Seu nome era Jussanã. Eu só saía de relógio e de esquimé. Este último objeto, na época, era a sensação da galera. E com certeza, alguns dos espectadores vão recordar dessa época mágica. No dia, fiz o de sempre, o que fazia todos os dias. Esperava a Ju sair no portão, compartilhava um dos fones com ela e íamos juntos até a escola. E dessa forma andava para todos os lugares que ia, as ruas. Íamos na rua de barro e em certa altura haviam 2 homens que estavam conversando em uma cerca de uma casa, que não correspondia a nenhum dos 2, ou seja, eles não residiam. Mas eu não dei bola para isso. Apesar de sentir certo desconforto com aquela situação, pois eles começaram a mexer com a Ju, e eram mais velhos e mais fortes que eu. Quando passamos dali, eles começaram a debochar de nós. Jussanã me disse que seria melhor que na volta eu guardasse na mochila o Discman e o relógio, pois aqueles homens olhavam muito aqueles objetos. Pois o Discman tinha um suporte que dava para prender na cintura e ficava bem à mostra. Eu concordei para tranquilizar a Ju e entramos na escola. Na hora da saída, aqueles homens estavam na venda que tinha em frente à escola, sentados bebendo cerveja. Aproveitamos e apertamos o passo. Chegando próximo das nossas casas, na cerca onde que os homens estavam na ida, haviam policiais. Alguém roubou naquela casa alguma coisa de valor. Foram aqueles 2. Jussanã e eu preferimos ficar quietos e não se meter. Quando a Ju entrou em casa, eu ouvi assovios que vinham das matas à minha esquerda, à beira do rio. Só que eu nada via, só árvores, mato e sombra das árvores pelo quente dia de sol que fazia. Mais tarde, já à noite, era hora de ir para o curso, dia de provas. Desta vez, deixei meus utensílios em casa,
o relógio e o Discman. Eu atravessei a cozinha e minha mãe me olhou uma única vez e perguntou o que estava acontecendo. Por que eu estava sem o Discman e sem o relógio? E eu, para não preocupá-la, disse que tinha prova e que isso poderia me atrapalhar. Acelerei os passos, pedi a sua bênção e saí o mais rápido, pois se ela me olhasse nos olhos, eu não saberia mais esconder o real motivo. Na rua, a alguns metros de casa, novamente comecei a ouvir aqueles assovios, vindo daquela escuridão das árvores. Agora à minha direita. Quando passei da escola para o ponto de ônibus, onde o caminho se afunilava mais, ouvi uma sinfonia de grilos, que nunca ouvia, devido aos fones de ouvido com o Discman. Metros à frente, reparei que aquele ruído de grilos ficara em um silêncio anormal, e ouvi alguém ou algo me chamar. Psiu, menino, menino bom, psiu, pode me ajudar? Eu ouvia, mas nada via, e aquela voz insistia. Ei, menino, me ajude. Não se preocupe, você me conhece, sou teu amigo. Eu olhava para aquela escuridão já com medo daquilo que tinha uma imponente voz, e ao mesmo tempo que era suave, porém sem forma alguma. Resolvi responder. Olá, senhor, eu não te vejo, mas como posso te ajudar? E então aquela voz disse: a 14 passos. Pegue meu fumo que estará caído e jogue para mim. Só isso. Não temas, não te farei mal, disse a voz. Obedeci e a exatos 14 passos havia um maço de cigarro aberto, completo, em uma oferta de candomblé, na beira da estrada. Peguei e perguntei: onde o senhor está? A voz novamente fez: psiu, psiu, joga pra cá, mas não venha. Quando ele acabou de dizer aquelas palavras, fiz menção de entrar no mato, e de repente aquilo me mandou eu obedecer, e um vento repentino soprou forte em meu rosto. E novamente ele disse: jogue-o apenas. Respondi, pedindo perdão, que só não queria ser indelicado, e ele riu, dizendo: só jogue. Joguei aquele maço e tão logo olhei naquela escuridão, e em segundos pude ver entre as árvores aquela brasa acesa, subindo e descendo. E toda vez que subia, aquele estranho parecia tragar e disse: não se preocupe, você vai se dar bem com o que vai fazer agora. E já que me ajudou, no próximo ciclo de luas, algumas feras vão tentar ferir você e a sua. Porém, onde foi proibido agora de pisar. Nesta hora, você estará protegido, você e a sua. Porém, as feras não serão e não são bem-vindas ao meu reino. Tenho falta de quando nos divertimos junto, homem puro. Agora vai e lembre-se de mim. Quando ele terminou, saí correndo para o ponto. E assim que cheguei, o ônibus também chegou. Tomei aquele veículo, ainda ofegante. E antes de atravessar a roleta, olhava para a mata que me acompanhava à estrada e ouvia aquela guimba acesa, como se acompanhasse o ônibus até ficar para trás. Como aquilo havia me dito, me saí muito bem na prova do curso, e foi a nota mais alta do turno. E na volta eu nada vi, tudo foi normal. Fui dormir pensando nas palavras daquele homem no escuro, que me disse me conhecer, mas ainda não estava entendendo nada daquilo que ele me falara. Ainda aquela noite sonhei com alguém no escuro, que me mandava fechar os olhos, e várias vezes eu acordei todo suado e dei de cara com a minha mãe, que entrou no meu quarto para me chamar para a escola, pois já era dia. Ela me questionou se estava tudo bem, e eu respondi que sim. Me vesti, tomei um banho, tomei café e fui pegar a Jussanã.
Quando ela saiu, eu comecei a falar tudo o que aconteceu na noite anterior e perguntei a ela se ela acreditava no que falei, e ela disse que sim. Perguntei se era sério, se ela acreditava, e ela me calou dizendo: Você, Ricardo, viu a entidade que protege a natureza. O Saci, ele faz por quem faz algo por ele, ou alguém de coração puro como você. O que ele te disse provavelmente se refere aos dias que eles se comunicam com diferentes de nós. São espíritos, são guardiões. Terminou ela. Perguntei como ela sabia tanto sobre isso. Ela disse que seu pai caçava ali à noite e um dia se deparou com este ser e que aquilo lhe deu uma coça e o repreendeu. Assim que acabou de falar, aqueles 2 homens do dia anterior saíram de uma esquina à frente e vinham na nossa direção. Nós paramos e eles se aproximaram. Um deles sacou um canivete e pôs nas costas da Ju e falou que se gritasse, ela morreria ali mesmo. Sem muito a fazer, eles nos levaram para aquela mata e a Ju chorava desesperadamente. E eu, sem saber o que se fazer, disse a ele que estavam sem as coisas e que estavam sem o relógio e sem o Discman. E um deles falou que se não tivesse ali o que eles queriam, íamos pagar com nossas vidas. Em volta de nós, só mato e árvores. Já estávamos distante da movimentação da estrada. E debaixo da sombra de uma árvore, eles revistavam as mochilas. E um molestava a Ju, que se esvaía em prantos. De repente, um psiu muito alto se ouviu naquele momento. Jussana me olhou nos olhos, e eu lembrei das palavras daquele ser na noite anterior. Um forte vento começou a soprar. Ju já não chorava mais, apesar de soluçar bastante. E simultaneamente fechamos os olhos. Naquele momento, ouvia-se as gargalhadas daquele ser, misturados aos gritos de dor dos 2 homens, e se questionavam sobre por que já ia escurecendo tão rápido. O que estava acontecendo ali? E gritavam de dor, e ouvíamos suas vozes cada vez mais longe, até que sumiram de vez, todos os ruídos junto com os ventos. Quando abri meus olhos, vi os matos todo revirado em direção ao rio, que estava a uns 12 metros, e vi a Ju desacordada. Peguei-a nos braços e saí correndo dali. Na casa dela, seu pai me atendeu e nos socorreu. Chamou a polícia, e a polícia fez uma varredura nas matas, sem sucesso, e não acharam os 2. Ju despertou e confirmou minha história, e tudo ficou bem. Os homens foram encontrados mortos na marginal do rio, cerca de 2 quilômetros acima, 2 semanas depois, por afogamento e dilacerações. Fomos salvos por um ser que não sabemos ao certo o que é. E o que posso mostrar é gratidão. E toda semana deixo um pouco de fumo de rolo e fruta-pão para aquele protetor, pois foi a forma de mostrar o quanto era grato. Bom, foi o pai da Ju que disse que o ser prefere, e eu acho que ele acertou. Ju faleceu nesta maldita pandemia, e no dia de seu enterro fui àquele bosque. Fumar um fumo com aquele ser, e ele me confortou. Disse que ela estaria em um ótimo lugar, melhor até do que o dele próprio. A única certeza que tenho é que o Saci existe, em memória de Ju. Boa noite e obrigado por contar o meu relato.